Companheira de Maringá, eu queria te falar uma coisa. Eu vivi uma experiência dramática no Acre. O PT fez praticamente uma revolução no Acre. Mas quando tinha eleição, o governador e o prefeito ganhavam todas. Quando chegava na eleição nacional, perdia. Eu disse, o que é isso? Vocês ganham a eleição aqui e o Lula perde nacionalmente? Aí, quem que é o Acre hoje? Passaram a faca assim. Não sobrou nada. Não tem nem vereador em Rio Branco. O que é isso, pessoal? Não se disputava hegemonia. Não se disputava projeto. Não se disputava uma alternativa programática. Eu digo isso porque vocês estão recebendo um recado em Maringá. Elege local, mas nacionalmente não elege. Esse casamento aí é um problema. Tem que casar o local com o nacional. Quando se descasa o local com o nacional, tem algum problema. E eu estou citando o exemplo do Acre, que eu vivi de maneira dramática. E a situação do Acre hoje não tem nada. Não sei se tem alguém, companheiro aqui do Acre, que sabe que nem vereador de Rio Branco tem. E a gente andava lá na época do governador, era uma revolução desde a época do Chico Mendes. Olha bem, se o PT não faz disputa de corações e mentes com um projeto estratégico, pessoal, ele pode ganhar uma eleição. Mas, os caras vêm e derrubam tudo. Eu estou te colocando isso, pessoal, porque, no meu modo de entender, o PT continua sendo um partido de base com milhões de filiados. Agora, a organização de base do partido e a relação desses organismos com os filiados está precária. Ou nós priorizamos os diretórios de base para se comunicar em torno de 3 milhões... Pessoal, o PT tem em torno de 3 milhões de filiados. 3 milhões de filiados, se você tem uma comunicação com eles e eles reproduzem isso, pessoal, isso é uma rede. Só que isso está parado. Quando a gente fala trabalho de base, é que o PT tem essa capilaridade. Só que nós não estamos alimentando essa capilaridade no trabalho de base. Na hora que você alimenta, isso vira uma potência. Henrique, eu vivi a experiência como presidente do PT em 2004. O Lula foi eleito em 2002. Em 2003 nós fizemos um governo muito delicado. Aí nós elaboramos um projeto do Diretório Nacional para ganhar a eleição em 2004 para alterar a correlação de força para 2006. Ganhamos a eleição. No primeiro turno o PT elegeu Belo Horizonte, Recife, Aracaju, Palmas, Macapá e aí fomos para o segundo turno em Fortaleza e São Paulo. Portanto, foi uma grande vitória. Quando a classe dominante viu aquela vitória do PT, eles disseram, porra, esses caras vão ficar muito fortes, não vão precisar da gente. Não é por acaso que em 2005 veio o quê? Mensalão. Para desmontar a força do PT. Então, nós temos que entender que a eleição municipal, ela sinaliza, ela faz a ponte. Se nós disputarmos com a cara, como nos tempos que colocou o Ari. Porque se a gente ficar só no aliancismo e só na moderação, eu vou dizer uma palavra aqui para vocês que não é bem comum. Moderação e aliancismo hoje faz mal à esquerda. Ou nós radicalizamos no bom sentido, com base na nossa plataforma, e fazer alianças estratégicas e pontuais. O grande problema das alianças é que a gente faz tudo estratégico. A aliança com o Centrão não pode ser estratégica, é uma aliança pontual. A aliança estratégica é a esquerda. Porque o Centrão ganha todas e nós não ganhamos nada. Não pode ser assim. Nós temos que ter um polo à esquerda. Aí você tem uma aliança permanente e uma aliança pontual. Por exemplo, nas prefeituras a gente devia priorizar alianças à esquerda. Como vamos fazer em São Paulo com Boulos. Como devemos fazer em Porto Alegre com a Maria do Rosário. Aí no segundo turno você faz as alianças pontuais. Se você partir no primeiro turno para uma aliança amplíssima, pessoal, complica para nós. Então, eu acho que é esse equilíbrio que está faltando no modelo de aliança. Uma coisa é pontual, outra coisa é permanente. Uma coisa é estratégica, outra coisa é meramente tática. E eu te coloco isso, pessoal, porque o PT traz a força da base porque ele está lá. E eu acho que o grande ódio da classe dominante ao PT
é que o PT tem relação com a base, tem legitimidade com a base. Agora, nós temos que potencializar essa legitimidade com base numa plataforma. Está faltando ao nosso partido uma plataforma para dizer: Lula, estamos contigo, mas Lula, estamos contigo. Então, Lula, estamos contigo. Porém, não é só estou contigo e bate nas costas e vamos rir. Não, estamos contigo estamos contigo estamos contigo, mas tem que ser assim. Essa ideia que reina de que a gente, qualquer crítica é ruim, eu vivi essa experiência e eu tive uma lição autocrítica. Quando eu era presidente do PT, eu vivi esse dilema. E eu muitas vezes não compreendia certos movimentos que criticavam a atitude do governo. Tem que criticar, porque o governo é uma instância, o partido é outra instância. Isso não pode se misturar. E eu acho que, porque esse partido, pessoal, a disputa de hegemonia é com o partido. O governo ajuda, mas a disputa de hegemonia é principalmente do partido. Porque se o partido, para fazer essa disputa, no meu modo de entender, ele tem que ser um sujeito. Então não adianta a gente administrar os interesses de ir para o governo, para o ministério, para ser assessor de parlamentar. Nós temos que ser militante de um projeto autônomo, socialista, democrático, emancipador. Aí sim você é militante de uma causa. Quando você não tem causas, você administra interesses. É da vida. Então eu acho, pessoal, que é necessário fazer esse tipo de movimento. Por que a gente se afasta? Não é que o PT saiu. É que a institucionalidade brasileira é uma institucionalidade oligárquica e autoritária. Eu vivi ela 100%. E eu acreditava nela. E quebrei a cara. E faço autocrítica. Porque eu acreditava nela. Eu achei... Nossa, eu estava na liderança do PT. Eu achava que dominava aquela Câmara. Só que quando os caras viram assim, disseram: o Lula se elege, você está lá presidente do PT, você não é mais aquele belo deputado que dá informação para nós. Prepara o lombo. Aí veio o lombo. Com bala do Lula, aquela que explode dentro. Esse é o processo de luta de classe. E o PT tem que refletir. Nós temos que nos referenciar na luta de classe, nos contraditórios. E chegar para o governo e fazer essa relação tensa. Outra coisa, os movimentos sociais têm que ter autonomia em relação ao governo. Até porque é uma instância diferente do governo. Se a gente não fizer essa relação dialética, eu acho que nós vamos ter problema. O que é a governabilidade que eu falo aqui? A governabilidade, ela tem um pé. No passado, o Juliano está aqui, a gente usava a seguinte lema, você se lembra disso? Um pé na institucionalidade e um pé fora da institucionalidade. É uma equação correta. Você tem que estar na institucionalidade com prefeito, governador e deputado. Mas você tem que ter um pé na sociedade, você tem que tensionar. Porque a institucionalidade brasileira, pessoal, ela é oligárquica e autoritária. O Congresso Nacional é oligárquico. O sistema de justiça é autoritário. E o executivo é também. Então você tem que tensionar. E o PT dizia: é um pé na instituição e um pé fora da instituição. É um pé no palácio e um pé na rua. E eu aprendi isso na dor. E depois eu fui entender teoricamente. Então o meu modelo de governabilidade, eu sei o que o governo quer dizer e eu topo esse debate. A esquerda tem que pensar um outro modelo de revolução. A gente pensava a revolução como se fosse uma greve geral, um assalto ao palácio ou uma guerrilha. Essas formas foram derrotadas. Mas nós temos que pensar um modelo de revolução em que o povo tem autonomia para peitar. É radicalizar as manifestações, a democracia nas ruas dos movimentos de massa. Aí você vai medindo, você vai peitando, você vai construindo formas alternativas de poder popular. As formas alternativas de poder popular é algo essencial para um partido como o PT. Por isso que você não pode englobar tudo numa prefeitura, como muito bem colocou o Ari, nem no governo federal, porque o projeto é de transformação radical. E aí a lei é o seguinte: quando você chega no governo e não muda as estruturas, ou você é derrubado ou você é cooptado. No Estado burguês não permite outra alternativa. Por isso que você tensiona. Você tensiona. Se você deixa de tensionar, você começa a ser
a ser domesticado pelo embelezamento da institucionalidade. É porque ela embeleza, ela é gostosa, ela é atraente, pessoal, é brincadeira. Então, esse é o processo que eu coloquei aqui em relação à governabilidade. A aliança, eu acho que é permanente e pontual. Eu não sou contra a aliança. Só que eu não vou colocar todas as minhas fichas numa aliança com toda a maioria da governabilidade do governo. Não vou. Eu vou tensionar. Qual foi o problema nosso no Congresso Nacional e eu opino sobre isso? Nós demos muita força ao presidente da Câmara. A gente tinha que negociar da seguinte maneira. Primeiro, a gente defende a plataforma do governo. Segundo, a gente peita. Terceiro, aí vamos negociar, nós não vamos virar a mesa. Você tem, o que é tensionar, pessoal? Você tem uma corda. Você não quebra a corda, mas você também não deixa ela do jeito que está, se você não amplia o raio. Você tensiona, mas não rompe a corda, porque nós não temos força para romper. Mas você tem que tensionar, tem que polarizar. Quando o PT assinou a Constituição e votou contra, nós não vamos compreender. Quando o PT não foi ao colégio eleitoral, nós não fomos compreendidos. Quando o PT foi para a campanha do meu titular. Então, a história desse partido é o seguinte: é luta, polarização e enfrentamento. Nega a negociação, não. Porque quem luta pelo mais, negocia bem o menos. Agora, quem luta só pelo menos, não ganha nem as migalhas. Porque os caras sabem tirar isso. Então, essa é a coisa que eu coloco desse modelo de aliança. E quero dizer, pessoal, que isso é uma reflexão que eu fiz com a minha vida, com a minha experiência, com a minha formação e com as ilusões que eu tive no parlamento. Eu tive ilusões no parlamento, não foi brincadeira. Ei, Henrique, não era brincadeira, eu tinha, porque eu acreditava naquilo. E fui no limite, só que eu sei o que é isso. Então eu tenho que fazer uma experiência. Por quê? Porque para mim, pessoal, o PT tem que resgatar a ideia de uma militância rebelde, uma militância inquieta, uma militância solidária, uma militância que não tem dois discursos, é um discurso para dentro e para fora. Esse partido tem uma riqueza muito grande. E eu acho que depois de 43 anos, a gente ir para uma eleição para consolidar o que ganhamos em 2022 e preparar o apoio para 2026, pessoal, é uma questão estratégica. E eu acho que isso tem a ver com a nossa mobilização, com o nosso ânimo. Eu estou sem cargo, sem voto e não quero nem voto nem cargo. Mas sou militante aguerrido de causas e objetivos como anticapitalista, socialista e petista.